Eu vou aproveitar que eu já estou recebendo aqui comigo o vereador Demilson Nogueira. Vereador, seja bem-vindo conosco. Pode ficar sentado, obrigado, querido. Muito obrigado aqui pela sua presença conosco aqui. Bom tê-lo aqui. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Boa noite, Agnello. Boa noite. Passando a limpo. Boa noite, Cuiabá. Boa noite, né? O senhor está falando também para em torno aí de 118 municípios hoje no estado de Mato Grosso. Aliás, eu quero aproveitar que o senhor está aqui. O senhor conhece Porto Velho, Rondônia? Não. Não conhece? Já fui até Ji-Paraná. Mas o pessoal de Porto Velho, Rondônia, está lhe conhecendo agora. Opa, porque prazer. Nós estamos ao vivo também lá para Rondônia. Estamos também sendo assistidos através do Facebook. Por quais cidades hoje? Quais estados aí, Hermes? Né? Quem que está conosco aí, Hermes? Mato Grosso, né? Sim. Rondônia. Sim. Temos um pedaço do Acre que também está com a gente. Sim. E aí, pela parabólica, estamos no Brasil inteiro. Pelo né? Pelo satélite? Pelo satélite no mundo inteiro, exatamente. Inteiro. Mas aqui sempre a gente recebe mensagens da Paraíba, que a audiência pessoal total. Lá do Ceará, aquela região Ceará. lá do Nordeste lá, né? Bastante, que né? bom, né? Rio Grande do Norte. Que legal. E o incrível, Agnello, é o interior do Paraná e o interior de São Paulo. Que também assiste também o Passando a Limpo. Passando a Limpo é obrigado. Bastante. Quero agradecer o querido Álvaro aí que está conosco aí na Cinegrafia hoje também, um excelente profissional. Vereador Demilson Nogueira, eu só dei esse intervalo para o senhor respirar aí, porque o senhor viu a matéria agora que nós mostramos. Sim. Aí. O clima realmente está muito quente lá na Casa de Leis, aqui de Cuiabá. E esse assunto do IPTU, parece-me que é um espinho, né, também que precisa ser tirado aí. Não sei se do calcanhar dos vereadores da base do prefeito ou dos vereadores de oposição ao prefeito. Como é que o senhor entende isso daí? Bom, olha, veja você o seguinte, desde quando nós começamos essa discussão na Câmara, nós já vimos alertando a discrepância da proposta apresentada pelo prefeito. Muito embora o ilustre vereador, vice-líder do prefeito na Câmara Municipal, o vereador Luiz Cláudio, faça com muita altivez a defesa, nós temos que esse projeto foi muito mal discutido. E não adianta falar que passaram 8 meses estudando. Então, fizeram um péssimo estudo. Até porque a majoração de alguns municípios, eles fogem da questão de imposto e passa para o confisco. Você pegar, por exemplo, o IPTU de um imóvel que sai de R$5.000 para R$30.000 é um desequilíbrio. E hoje o Ministério Público impetrou uma ação que foi acolhida pelo Tribunal de Justiça, justamente nesse sentido de confisco. Eu fiquei assim preocupado com essa questão do IPTU, porque eu me lembro bem que quando começou essa discussão lá na Casa de Leis, eu recebi o vosso colega, o vereador Rodrigo, vice-presidente da Câmara, da Casa, e ele me trouxe uma planilha, eu até tenho ela guardada, com todos os reajustes, todos os aumentos. Setor por setor da cidade. E nós ficamos aqui quase um programa inteiro falando sobre isso. E ele me disse, Agnello, olha aí para você ver, onde tem aumento de 1000%. E aí eu comecei a folhear, até que eu fui localizando onde tinha um aumento que chegava nesse percentual. Eu me lembro que era em 4 setores só aqui da cidade que tinha esse aumento alto. E eu me lembro bem que era exatamente naquela região lá do HMC, do Hospital Municipal de Cuiabá, correto, aquela região ali, Ribeirão do Lipa. Ribeirão do Lipa. Principalmente naquele loteamento da Ginco Imobiliária, aonde naquela área ali, antes das obras bonitas que estão sendo feitas lá, não valia absolutamente nada, porque lá não tinha nada. Né? Mas agora, quando a gente vai lá, a gente percebe que lá está sendo construído um condomínio de alto padrão. Correto. Então, este percentual de 1000%, pelo menos o que eu vi e que estava na planilha, era naquela região. Não. Eu até naquela ocasião eu falei, não, aí até faz sentido. Existem outras regiões da cidade, como por exemplo, Pedra 90. No Pedra 90, existem regiões ali com crescimento estratosférico. Sim. Você pega aqui a região também aqui
do Jardim Itália, Sim. também é uma majoração fantástica. E assim, outras regiões que mesmo que não teve tais valorizações, houve alguns crescimentos fora do padrão. Você pega a Avenida do CPA, que teve esses crescimentos malucos. Agora, eu entendo que algumas regiões, elas precisam realmente ser majoradas. Agora, isso precisa de um estudo aprofundado. E esses 8 meses, creio eu, que não foi feito um bom estudo. Agora, a grande preocupação da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, ela está fundada no seguinte. Primeiro, o prefeito fez uma baita lambança fiscal. Hoje você pega, são fornecedores que não recebem, servidores que têm consignados que não estão, que a prefeitura desconta do seu salário, mas não repassa para o agente financeiro. Isso é grave, inclusive. Não, isso gravíssimo. Isso é um assunto que tem sido amplamente discutido lá na tribuna. Eu tenho acompanhado da Câmara. Isso é grave. E hoje, o município, a prefeitura, a gestão, eles precisam de dinheiro novo. E agiram dessa forma desequilibrada, porque precisam de dinheiro novo. Até, por exemplo, hoje eu estava vendo um vídeo, um cidadão reclamando. Faz péssima gestão e eu pago a conta? Faz péssima gestão e eu pago a conta. E outra, pagar imposto. Primeiro, o nome já fala imposto. Nós não gostamos de aquele negócio. O próprio nome já põe, que está impondo a você uma determinada situação. Agora, o que você espera quando alguém lhe cobra um imposto? Que ele devolva em serviços. E nós não estamos vendo isso em Cuiabá. A situação, ela se centraliza na área da saúde ou em outras áreas também? Porque o que nós estamos vendo em discussão nesse momento aqui em Cuiabá é a área da saúde. Não, a saúde foi desnudada, né? A saúde foi desnudada. Nós estamos vendo, por exemplo, um contrato de 51 milhões da Conviva, que é ligado à educação. Sim. Amplamente aí essa demanda, o Tribunal de Contas suspendeu, porque há um sobrepreço de 8 milhões em um contrato de 51. Você vai ali na... Ou seja, deveria custar 43 e lá está orçado em 51. Em 51 milhões. Certo. E, então, mas isso foi comprovado? Tanto é que o Tribunal de Contas suspendeu esse contrato em razão desse sobrepreço. Certo. A Limpurb é outra situação, também desarranjo. Ali deve para todo mundo. Tanto é que dias atrás houve uma movimentação forte dos prestadores de serviço da Eletroconstro, que é prestadora de serviços da Limpurb. São os caminhões. Os caminhões estavam há 6 meses sem Eles, receber. inclusive, fizeram uma manifestação em frente à prefeitura. Eu estava presente. Certo. Eu estava presente. Então, esse é o reflexo daquilo que nós estamos vendo em Cuiabá. É o reflexo. Mas esse desajuste, esse descontrole todo, não se deu exatamente por conta desta operação, se é que assim eu posso intitular, tapa-buraco, por conta ainda da Covid-19, dos problemas que isso causou e que acabou sendo necessário fazer um remanejamento de recursos, ainda que não seja legalmente possível? Não, a Covid ela foi muito dinheiro para Cuiabá. Certo. Tanto é que algumas prisões aí aconteceram justamente em razão de desvio de dinheiro do Covid. Os vereadores conseguiram fazer um levantamento desse montante? Ainda não. Sim. Até porque hoje, cuidando disso aí, está a DENASUS, está o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, enfim, tem um monte de gente correndo atrás disso aí. Nós estamos, inclusive, com uma CPI na Câmara para fiscalizar alguns contratos, que inclusive nós devemos suspender o andamento dela em razão da intervenção, mas o que nós temos, Agnello, por exemplo, no ano agora de 2022, nós tivemos um orçamento de 4 bilhões e meio que foi executado em Cuiabá. Então, nós temos que 4 bilhões e meio é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro para você ter uma cidade como nós estamos tendo aqui. Buraco, buraco, buraco e mais buraco. Você tinha... Por que houve a intervenção? Porque não estava funcionando. Você tem uma má gestão, por exemplo, no CDMIC, onde armazena os medicamentos, inclusive com o Conselho Regional de Farmácia, fazendo ali uma fiscalização e demonstrando em 2, 3 ocasiões a quantidade de remédios perdidos, vencidos que estavam ali. O que é isso? Má gestão.
Aí hoje reclama da falta de medicamentos. Então, o que nós temos a lamentar é que Cuiabá não padece da falta de dinheiro. O que acontece em Cuiabá hoje é uma péssima gestão por parte do prefeito Emanuel Pinheiro. Desculpa-me, até para curiosidade minha e também entendimento, eu tenho discutido bastante a respeito disso com os vereadores lá de Rondonópolis, através do programa Passando a Limpo. Eu tenho provocado bastante essa situação. Eu tenho para comigo que o Legislativo ele tem um papel fundamental, extraordinário, no quesito fiscalização e acompanhamento dos gastos públicos do Executivo. Eu tenho para comigo, assim, muito claro que este é o principal papel, mais ainda do que criar leis, é atuar como um agente fiscalizador, mas não com o propósito de prejudicar, perseguir ou ser oposição, mas fazer aquele acompanhamento para poder exatamente enquadrar a lei orçamentária dentro daquilo que se propôs quando ela foi tratada ali na Casa de Leis. Tá. Mas, infelizmente, vereador Edmilson, é aí que eu quero que o senhor me ajude. Por que isso não acontece na prática quando se inicia o ano legislativo? O vereador Edmilson, ele tem dedicado o seu mandato Sim. a fazer o papel de fiscal. Certo. O papel de fiscal. Tanto é que... De fiscal ou de opositor? Não, eu sou fiscal. De fiscal, Fiscal. ok. Só Fiscal. para deixar claro para a população que está Até porque é o seguinte, na denominação, ela não está escrito vereador de oposição. Sim. Demilson Nogueira foi eleito vereador. Perfeito. E o que me sustenta é fiscalizar e legislar. Certo. E eu tenho feito a opção de fiscalizar. Perfeito. Por exemplo, uma ação minha, de uma representação de natureza externa que fiz ao Tribunal de Contas, o prefeito Emanuel Pinheiro foi obrigado a confessar que tem um rombo na saúde de 345 milhões. Por que ele confessou? Porque ele deixou de enviar o relatório resumido da execução orçamentária do último quadrimestre, que seria os últimos 4 meses. E ali estava justamente demonstrado que a saúde de Cuiabá tem um rombo de 345 milhões. Então não há como o prefeito negar que não existe rombo na saúde. E eu fiz essa representação para o Tribunal de Contas, que o chamou no feito, e ele teve que responder. O prefeito Emanuel Pinheiro, por favor, eu apenas não estou advogando em favor de ninguém, apenas para a gente poder fazer com que o nosso público que esteja assistindo entenda. Falando a respeito disso, e eu me lembro muito bem que o senhor fez uma fala nesse sentido na Câmara Municipal e também na imprensa, em seguida veio o prefeito Emanuel Pinheiro, logo após ele ter comparecido para prestar esclarecimentos sobre este rombo de quase 400 milhões de reais, ele saiu de lá satisfeito, porque ele disse assim, não, eu consegui explicar e ali percebeu-se claramente que há realmente um valor a ser pago, mas isto é parcelado, eu tenho até o final do meu mandato para pagar, enfim. O que é verdade, o que é mentira nisso daí, vereador Demilson? O que o prefeito traz é que o Tribunal de Contas disse que ele pode pagar essas contas até o final do seu mandato. Perfeito. Agora, o Tribunal de Contas não disse para o credor da prefeitura que ele também, quando pagar o credor dele, ele tenha também até o final do ano de 2024. E outra, essa decisão do Tribunal de Contas é uma decisão administrativa, que ela é passível de ser corrigida no judiciário. Perfeito. Então, isso é um absurdo. É um absurdo o Tribunal de Contas contemplar a péssima gestão com um presente desse. Certo. Isso é uma afronta à nossa sociedade. O senhor acha que o Tribunal de Justiça, neste caso, errou quando... Tribunal de Contas. Desculpa-me, o Tribunal de Contas errou quando ele dá um parecer deste nível? Essa afirmação, inclusive, era do prefeito, Sim. de que ele teve esse aval do tribunal. Isso, com exatamente. certeza, isso aí é uma afronta. Porque é o seguinte, quem vendeu para a prefeitura, vendeu pensando que iria receber, porque ele também tem compromissos Com certeza. com seus fornecedores, tem compromissos fiscais, tem compromissos com seus colaboradores, e o empresário também tem a sua vida para tocar, que ele tira o sustento da sua empresa. Certo. E não pode uma decisão administrativa, de uma forma, eu vou até dizer, maluca, interferir a esse ponto. Então,
o nosso papel na Câmara, quando eu fiz essa representação ao Tribunal de Contas, era justamente para que o prefeito mostrasse a realidade. E aí ele teve que mostrar que Cuiabá deve 345 milhões de reais. Esse valor pode ser ainda maior ou não? Com certeza é muito maior, porque se você pegar, por exemplo, só os encargos fiscais do HMC são 72 milhões, ali não se paga INSS, Fundo de Garantia, não paga nada. A capital está sofrendo a segunda intervenção na área da saúde. Quando eu digo capital, Prefeitura Municipal de Cuiabá. A primeira aconteceu lá no dia 28 de dezembro do ano passado. Né? O Estado ficou aproximadamente uma semana à frente da saúde. Houve algumas desmobilizações e isso, segundo a administração, assim que retomou o controle da saúde, disse que causou um enorme prejuízo. Né? E após essa primeira intervenção, algumas ações por parte do Ministério Público do Estado, o GAECO, acabaram acontecendo, né? Culminando, inclusive, com a prisão pela segunda vez do ex-secretário municipal de saúde, o secretário Célio, aqui da capital. Bom, veio a segunda intervenção, né? Nós imaginávamos... e assim, quando eu digo nós, eu falo a população, que esta segunda intervenção, ela já viesse com uma característica diferente, ou seja, já sabendo dos problemas, pelo tempo que passou lá dentro, já tendo acesso a documentos, essa segunda intervenção já chegasse já resolvendo os problemas sérios, principalmente falta de médico, falta de medicamento, falta de uma reorganização na área da saúde, e acabou que ainda não vimos isso acontecer. O que está faltando, vereador? Veja você o seguinte, você corrigir os desmandos praticados em 6 anos, em 7 dias, é impossível. É impossível. Então, naquele primeiro momento, começou a fazer alguns levantamentos. Inclusive, vamos registrar, por exemplo, a primeira intervenção levantou aquela questão dos chips. Sim. Daquele contratinho fantástico para aquisição de chips. E o que estava dos PETs. Dos PETs. O que esses chips estavam fazendo na Secretaria de Saúde? Será que não teria que estar lá na Secretaria de Meio Ambiente? O que levou isso lá para a Secretaria de Saúde? Será que era para esconder? Agora, eu vou dizer a você o seguinte, eu sou 100% a favor da intervenção, até porque estava acompanhando os desmandos que estavam acontecendo ali na Secretaria de Perfeito. Saúde. Tentamos inúmeras vezes convocar a ex-secretária para ir à Câmara prestar contas. A bancada de sustentação nunca deixou que isso acontecesse. Eu até vi o sofrimento e angústia do ex-presidente da Comissão de Saúde, o vereador Luiz Fernando, que por muitas vezes fez daquele ambiente lá um ambiente de confronto por causa disso. Daí. Justo. Então, eles nunca quiseram ir prestar contas, ela nunca aceitou ir à Câmara. Por quê? Ela sabia que algumas perguntas ela teria dificuldade de responder. Agora, eu até disse hoje na tribuna que a intervenção só vai para frente se o governo do estado de Mato Grosso fizer aporte financeiro para... E tem disposição para isso? É o que nós esperamos que tenha, até porque a secretária... Vocês não têm essa garantia? Nós não temos. Hoje, até inclusive, o Tribunal de Contas determinou ao município de Cuiabá o repasse para o Fundo Municipal, que o município repasse para o Fundo Municipal de Saúde, 45 milhões. A intervenção só vai funcionar com dinheiro, porque até então já começou a chegar remédios, há um boicote das empresas que foram contratadas, das terceirizadas que foram contratadas para o fornecimento de médicos, há boicote, tanto a intervenção chegou, alguns abandonou os postos de trabalho. Por quê? Porque ali tinha problemas. O deputado Barranco, do PT, numa coletiva semana passada, juntamente com o prefeito Emanuel Pinheiro, trouxe à tona uma denúncia muito grave de uma servidora, de um médico aqui da capital, com forte ligação, segundo o Barranco e o prefeito Emanuel Pinheiro, com o governo do estado, seria a diretora proprietária de uma empresa
que foi contratada a toque de caixa pela intervenção da saúde de Cuiabá para atender com profissionais médicos. E aí foram em busca de informações desta empresa, encontraram uma residência. Esta pessoa, que é a proprietária, conforme consta no contrato social, ela não tem condições alguma de ter uma empresa e, inclusive, teria recebido auxílio saúde. Então, alegaram que há um esquema por trás disso daí para beneficiar amigos. Tá, nós buscamos, inclusive, conhecer um pouco dessa Sim. denúncia. Veja o seguinte, a empresa contratada, ela chegou para prestar serviço a um custo menor do que a empresa que estava Mas antes. a empresa é legalmente constituída? A empresa é constituída. O fato da pessoa, digamos assim... Vocês foram checar o prédio, o local onde essa empresa está estabelecida? Não, eu não fui. Eu não fui. E não seria prudente a Câmara seguir esta denúncia que foi feita e pessoalmente procurar saber? O que nós estamos buscando é conhecer o que está acontecendo lá na ponta. Qual seja, os médicos estão atendendo. O que interessa nesse momento para nós, é que a população esteja sendo atendida. Essa questão, se houve fraude ou não, inclusive se houve uma denúncia por parte do deputado Barranco, junto com o prefeito Emanuel Pinheiro, isso já é parte da polícia. É parte de Mas não polícia. cabe nesse momento, desculpa-me insistir nessa pergunta, não cabe nesse momento, vereador Demilson, a Câmara, por prudência, e checar isso daí, porque isso está atrelado exatamente a este assunto que envolve a intervenção da saúde de Cuiabá, né? Porque senão, acho que precisa ficar claro para a sociedade, é porque o que se discute hoje, a sociedade está avaliando, é que essa intervenção, ela é mais política do que técnica propriamente dito, entendeu? Por conta exatamente desta rusga que se criou entre o prefeito municipal de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o governador do estado, Mauro Mendes. É por isso que eu estou lhe perguntando. Então, vamos dar uma contextualizada. Tá? Sim. O vereador Dr. Luiz Fernando, ele buscou a todo tempo ali na Câmara Municipal a criação de uma comissão para acompanhar os trabalhos da intervenção. Certo. No entanto, foi negado. Após 2 semanas, Sim. isso aí foi negado. Sim. Aí as alegações, olha, a mesa tá cuidando. Não, a comissão de saúde está cuidando. E, até então, a própria comissão não trouxe qualquer relato quanto a isso. A comissão de saúde, quanto a essa denúncia, não trouxe qualquer relato para dentro da Câmara. E eu entendo que, nesse momento, a comissão de saúde, que é formada basicamente, os titulares, por vereadores da base, eles não tiveram esse interesse em trazer essa discussão Então, estão para a Câmara. falhando seriamente nesse sentido. Então, a comissão de saúde, que é formada por vereadores, estritamente, vamos usar essa terminação, da base. Quem está na presidência da comissão de O saúde? vereador Wilson Quero, o vereador Renivaldo Nascimento e o vereador Sargento Vidal. Erram gravemente em não ir em loco checar a denúncia gravíssima feita pelo deputado Barranco. Mas eu quero até contextualizar contigo o seguinte. Primeiro, a intervenção, ela nasceu a partir de uma denúncia do Sindicato dos Médicos. Sim. O Ministério Público montou todo um processo administrativo. Perfeito. A partir dali, veio a denúncia, a qual foi acolhida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, ela não pode ser tratada como uma decisão política, e sim uma decisão jurídica. Certo. E coube, e o tribunal determinou ao governo do Estado que fizesse a intervenção. Tanto é que está participando os órgãos de controle externo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e Federal, todos estão participando. Com certeza. Agora, a Câmara Federal também criou uma comissão para acompanhar, e a Assembleia Legislativa também tem uma comissão para acompanhar. Sim, então, porque essa denúncia... a saúde envolve recursos do governo federal, da União, do governo estadual, do município, então todo mundo tem que estar envolvido. Estão envolvidos. Então, todos esses órgãos que eu citei, essa denúncia do prefeito Emanuel e do deputado Barranco, todos esses órgãos podem, inclusive, fazer essa investigação. Sim, claro. Acompanhar tudo isso aí. Certo. E a Câmara Municipal também tem esse papel. Eu acho que tem um dever de Tem o fazer dever. isso. Não, é dever da Câmara. Sim. Então, só que nós
tivemos a dificuldade quanto à criação da comissão quanto à criação dessa comissão especial. Perfeito. Ficou a cargo da comissão eu até acho de saúde da casa. Eu até acho incrível ser negado o direito da Câmara Municipal de participar dessas ações de intervenção aqui no município, uma vez que a Câmara Municipal de Rondonópolis, ela é autoridade, não só na questão da fiscalização, como, obviamente, da própria prestação de conta para a sociedade do que está acontecendo aqui. São 19 horas e 49 minutos. Para você que está chegando agora, eu estou entrevistando o vereador Demilson Nogueira, do Partido Progressista. O vereador Demilson Nogueira também é presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal aqui da Câmara Municipal aqui de Cuiabá, e tem um papel, obviamente, de fiscalizar os gastos com o orçamento do município de Cuiabá. Aliás, amanhã vocês vão estar debruçados em cima dessa pauta, porque amanhã a Comissão de Fiscalização, ela apreciará a execução orçamentária referente ao período do ano de 2021, as contas de 2021. As contas de 2021. Isso. O senhor está preocupado com o que possa vir à tona lá? Não, muito tranquilo. Está tranquilo? Não, muito tranquilo, até porque, primeiro, sim, eu sou o relator da matéria. Certo. E estou apresentando um trabalho totalmente técnico. Perfeito. Eu não coloco as minhas emoções políticas nessa análise. Ok, ótimo. Até porque, primeiro, nós debruçamos todo o nosso trabalho dentro dos achados do Tribunal de Contas. Vai ter novidades, vereador? Pode adiantar alguma coisa para nós? Não, eu não devo adiantar, sim, até em razão de que é uma matéria que vai ser apreciada pela comissão amanhã. Certo. Mas o que eu afianço para toda Cuiabá é que é um trabalho sério. Sim. E é um trabalho de muita dedicação do vereador Demilson Nogueira e da nossa equipe. O senhor fez isso em parceria com o Tribunal de Contas do Estado? Não. Esse trabalho é um trabalho que eu fiz com a minha equipe de gabinete. Perfeito. Assessorado. Mas nós tomamos todos os nossos trabalhos, todo o nosso trabalho, ele é feito nos achados do Tribunal de Contas e no apontamento dos últimos 4 anos. Ficou satisfeito com o trabalho, fechamento do trabalho? Para mim, é o que tem que ser feito. Perfeito. Inclusive, já encaminhei... Mas o senhor podia adiantar alguma coisa para nós aqui, daquilo que vai ser discutido? Porque está todo mundo curioso, porque se agora nós estamos discutindo só na saúde, conforme o senhor disse, um rombo de quase 400 milhões, o senhor vai lidar com o orçamento de 2021, que foi exatamente naquele calor da pandemia, onde muito dinheiro também chegou para o município de Cuiabá, sobra de 2020, enfim... Nós queremos saber. Até, inclusive, numa matéria de um dos sites aqui de Cuiabá, do Media News, o conselheiro Walter Albano já aponta que Cuiabá já tinha um desarranjo orçamentário na saúde. Ele aponta... Em 2021? Em 2021. O Tribunal de Contas não aprovou as contas da Prefeitura? Ele emitiu um parecer prévio, o problema favorável. do Tribunal de Contas é esse. Aprova a conta dos municípios com algumas ressalvas. E estas ressalvas são exatamente essas questões técnicas importantes. Ali, a gente busca, no nosso trabalho, eu busquei os últimos 4 anos anteriores a 2021. Certo. Que, inclusive, são achados do próprio Tribunal de Contas. E nós buscamos tudo ali para emitir o nosso voto ali na comissão, o qual depois vai ser apreciado pelo plenário. Olha, eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco para o vereador Demilson Nogueira, bem capciosa. É para deixar o vereador vermelho, mas logo após o intervalo comercial. Volto já. Vamos para o intervalo comercial. De volta com o programa Passando a Limpo, eu estou entrevistando nessa noite o vereador Demilson Nogueira, do Partido Progressista. Tá bom o assunto aqui, nós estamos falando sobre intervenção.
E eu disse no bloco anterior que eu ia fazer uma pergunta capciosa que ia deixar o vereador vermelho que nem um pimentão, e eu vou fazer mesmo. Mas antes disso, atenção aí, moradores do Jardim Moarama, Pedra 90, Três Barras. As unidades de saúde da família, a partir de amanhã, já terão médicos aí, segundo as informações que nós apuramos hoje durante o dia, tá? A equipe de intervenção já, obviamente, designou profissionais médicos para atender essas regiões aí, tá legal? Bem, o vereador Luiz Cláudio, seu colega, que, ao meu ver, é o único defensor do prefeito Emanuel Pinheiro na Câmara Municipal e por isso está apanhando pra caramba. Embora ele não seja líder do prefeito Emanuel Pinheiro, mas é o único que está tendo coragem de defender Emanuel Pinheiro na Câmara Municipal, né? E isso daí, até do ponto de vista da fidelidade partidária, é louvável da parte do vereador, né? Porque ele se posiciona, diferentemente de muitos que não se posicionam. Ele fez uma fala que eu achei interessante. Ele disse assim: os colegas vereadores estão com a ideia fixada de que o prefeito Emanuel Pinheiro precisa renunciar. Meus colegas, eles estão doidos. Emanuel Pinheiro não vai renunciar. E mais, deixou a entender claramente que vocês, e aí permita-me colocá-lo também dentro desse grupo, a base de oposição na Câmara Municipal, ela está a serviço de terceiros. Porque a questão que está em jogo não é a saúde de Cuiabá, não é a intervenção, é as eleições municipais de 2024. Eu pergunto, vereador Demilson Nogueira, o senhor concorda com isso? De forma alguma. O problema é as eleições municipais de 2024? 2024 está longe. O que nós trabalhamos hoje é a questão de Cuiabá. Quando houve essa manifestação, renuncia, Emanuel, é um gesto de amor que ele estaria a fazer por Cuiabá. É um gesto de amor a Cuiabá. Esta foi boa. Esta vai ser manchete amanhã. Vereador Demilson Nogueira diz que a renúncia de Emanuel Pinheiro, por favor, coloca no site Passando a Limpo isso daí e também no Mato Grosso Mais, tá? Vereador Demilson Nogueira diz que renúncia de Emanuel Pinheiro é um gesto de amor para Cuiabá. É porque o prefeito, ele sempre fala que ele ama Cuiabá, que ele... Mas é o seguinte, quem ama não maltrata, quem ama não judia. Mas ele está fazendo isso, vereador? O senhor anda na cidade, quantos buracos você já caiu dentro? A sujeira da cidade. O senhor vai matar o estopa do coração falando isso. Mas não sou eu quem digo, é a realidade. É a realidade. É a realidade. Eu estou rindo, desculpa-me, não é ironicamente. É que eu me lembro de situações, porque o que se conversa muito nos bastidores é que nesse momento não tem ninguém querendo aparecer. Estão deixando o prefeito sozinho. Entendeu? Por conta desses múltiplos problemas que o senhor está relatando, de acordo com o que fala a população. Pois é, mas então, só voltando à questão do amor a Cuiabá, então o prefeito sempre gaba-se, olha, eu amo a minha cidade, mas ele não protege, ele não cuida. Não tem uma frase que diz, quem ama, cuida? Que amor é esse? Que amor é esse? É um prefeito que envergonha a sua cidade, é uma cidade que está mal zelada, servidores passando vergonha por quê? Faz os seus consignados, a prefeitura desconta, mas ele não repassa. É o servidor lá do HMC que trabalha, ele desconta para o seu fundo de garantia e não deposita. Isso é amor a Cuiabá? Então, eu sei que ele não vai renunciar. Tanto é que ele está passando mais tempo em Brasília cuidando dos processos judiciais do que cuidando da cidade. Talvez seja isso, que está tão abandonado assim. Que amor é esse? Então, quando eu digo, quem ama cuida, o prefeito não está cuidando, então renuncia. Deixa o estopa vir com vontade. Talvez o estopa com o orçamento na mão, ele tapa um buraco na cidade. O nome do estopa é consenso entre os vereadores da Câmara Municipal?
Depende para quê. Para assumir a prefeitura? Hoje, Porque eu me lembro bem que quando houve o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, o Estopa assumiu. Vereadores da base e da oposição, vários deles, se reuniram com o Estopa e falaram para o Estopa: Estopa, se você continuar na prefeitura como prefeito de Cuiabá, conta com o meu apoio. Ou seja, formou-se um grande bloco de vereadores em apoiamento ao nome de Estopa. nós vivemos uma expectativa Sim. que venha algo melhor. O que está aí já não dá mais. O que está aí não dá mais. Por exemplo, o vereador Demilson. Eu votei 8 ou 9 comissões, pedidos de comissão processante para tirar a Piara do cargo. Agora, o Estopa é o primeiro da linha sucessória. Ele é o primeiro da linha sucessória. Então, nós esperamos que, caso aconteça um afastamento do prefeito, tem um processo sendo discutido no STJ. Inclusive, ele tem o voto da relatora contrário a ele. Aí teve a divergência, aí teve um pedido de vista de um outro voto. Agora, nós esperamos que, caso ele venha a ser afastado, o Estopa, ao assumir, tenha coragem de montar o time do Estopa para jogar. O Estopa é muito fiel a Emanuel Pinheiro. Então não vai dar certo. Agora, não dando certo Emanuel na continuidade da prefeitura e levando com ele de carona o Estopa por fazer parte desta gestão que está na mira da justiça, quem assumiria a prefeitura seria o seu colega presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Chico 2000. Vocês iam ficar felizes com a ida de Chico 2000 para a prefeitura? Não é nem a questão da gente ficar feliz. Sim. A questão é o seguinte: a linha sucessória, ela coloca o Estopa. O fato, por exemplo, de afastar o prefeito Emanuel Pinheiro ou caçar o prefeito Emanuel Pinheiro, quem assume é o Estopa. Certo. Daí para frente é outra questão. Não se discute, por exemplo, não vi na Câmara, não vi nenhuma situação que alguém estivesse tratando de uma possível cassação do Estopa. Até porque não tem uma motivação formada. Então, num caso de afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, assume o vice-prefeito Estopa, que passa a exercer o cargo de prefeito até enquanto durar esse afastamento. O senhor acredita mesmo que vai ter afastamento? Ou vai ter sangramento até o final do mandato? Não. Esse processo de afastamento, o prefeito já esteve afastado em face dele por 37 dias. Sim. O afastamento são de 90 dias. Sim. E esse processo está no STJ para julgamento. Sim. Pode ser julgado a qualquer momento. O julgamento já está em curso. Sim. Tanto é que teve o voto da relatora pelo afastamento, o voto divergente de outro ministro, Sim. não me lembro o nome, que abriu a divergência para não afastar, e um outro ministro pediu vistas esse processo. Sim. Então, não tem como nós discutirmos futurologia sem antes o parecer. Esse processo ter o seu final. Perfeito. Agora, tudo que nós esperamos, que caso Emanuel Pinheiro fique à frente da prefeitura, que ele tome juízo e que tome conta de Cuiabá e que faça o bem a essa cidade. Agora, eu torço de coração, inclusive, por amor a Cuiabá, que ele renuncie. Claro, ele não vai fazer. Ô Hermes, ô Álvaro, coloca o Hermes para mim para dar um recado para nós especial, por favor, né? Por favor, aí da Nova Ótica, ô Hermes. Antes de eu falar da Nova Ótica, eu trazer uma curiosidade do vereador aqui, na vida pessoal dele. Você sabia que o filho dele é um dos melhores compositores hoje do Brasil, Agnello? Não sabia. O filho dele é um dos melhores compositores, não está aqui em Cuiabá, está lá em Goiânia. Porém, ele já fez várias canções aí para Gustavo Lima, Marília Mendonça e por aí vai. Então fala o nome dele, pô, já que você está... Deixa o vereador falar, eu não vou falar. Você traz o assunto e não fala, fala o nome do vereador. O nome do meu filho é Sandoval, sim, em homenagem ao meu pai. Certo. E o nome dele no mundo da música é Sandoneto. Inclusive hoje... Sandoneto. Sandoneto. Algumas das canções aí famosas que ele compôs e é sucesso nacional, o senhor sabe? Ciumeira, de Marília Mendonça. Ciumeira. É uma ciumeira atrás da outra. Essa música é do vosso filho? Meu filho é um dos compositores. Certo. Qual que é a outra canção? Rapariga Não. Rapariga Não? Da Simone Simaras, que é sucesso. Certo. O que mais, vereador?
Tudo que vai um dia volta, Gustavo Lima. Rapaz, e é cantor também ou só Não, compositor? só compõe. Você tem que trazer ele Até aqui no meu inclusive, programa para a gente conhecer ele, vereador. Hoje ele está a caminho de Fortaleza. Sim. Ele está juntando a um grupo de compositores do Nordeste Certo. para produzir algumas coisas por lá. Que legal, Tá indo cara, passar- que bacana. Tá vendo, cara? E E é quando daqui ele de te- Cuiabá, de Mato Grosso? É daqui de Cuiabá. Na verdade, nós somos de Ponte Branca. Sim, né? Ponte Nós somos de Branca. Ponte Branca, aqui no interior, Sim. na região do Araguaia. Mas hoje Sandoval vive em Goiânia, né? Pois é, olha só, cara, que coisa. E já está tanta convidado, coisa. né, Agnello? No dia que ele estiver em Cuiabá. Rapaz, tá demorou, vindo né? aqui. Traz o homem aqui com esse sucesso todo, porque Exatamente. sucesso tem que passar aqui no Passando a Limpo. Não. Tem gente que está zangado comigo porque eu estou dando risada aqui durante a entrevista com o senhor. Né? Porque acha que eu estou lhe desrespeitando ao dar risadas aqui Não, de diante do de assunto. forma alguma. É que nós estamos tratando de um assunto e isso aqui não é um ringue, isso aqui é uma conversa. Não, e nós também descontraímos. E nós estamos aqui descontraídos e pelo fato da entrevista estar sendo interessante, então nós estamos, obviamente, tentando deixá-la o mais, vamos dizer assim, o mais clara possível, né? Agora, a risada faz parte, ainda mais quando a gente sabe de muita coisa do que acontece no bastidor, né? Bom, mas enfim, vereador Edmilson Nogueira, hoje o prefeito Emanuel Pinheiro contemplou os vereadores da Câmara Municipal com um reajuste da verba indenizatória. Agora vocês terão uma verba indenizatória correspondente a 75% do salário dos senhores, ou seja... Não, isso aí já é um acordo que houve lá atrás com o Ministério Mas foi Público. sancionada hoje ele pelo sancionou. prefeito. Isso já havia feito um acordo com o Ministério Público, isso daí? Não, veja o seguinte, lá atrás, Sim. houve uma ação por parte do Ministério Público Certo. envolvendo a questão da verba indenizatória da Câmara. Sim. E a gestão do ex-presidente Juca transacionou com o MP com relação a esse percentual da verba indenizatória em 75%. Então, isso aí já faz parte... A verba indenizatória dos vereadores de Cuiabá para conhecimento da população será de R$ 14.200, valor correspondente a 75% do salário. É isso mesmo? Justamente. É isso aí, né? Isso fora as outras verbas que os vereadores têm lá de gabinete e outras coisas mais. Para pagamento. Totalizando tudo, dá quanto, vereador? Só para a gente saber aí. Hoje, cada vereador custa Sim. aos contribuintes em torno de 70 e poucos mil reais. Quase 75 mil reais. Mais ou né? menos isso. 75 mil reais. Só para a população saber. Não, isso né? inclui. E isso é claro. Tem que ser publicizado. Tem que ser publicidade. Tem que ser publicizado. É porque tem vereador que não gosta de falar. Não, eu não tenho dificuldade nenhuma de tem falar. vereador que não gosta de falar. Até porque é o seguinte, eu busco valorizar o que eu recebo. Tanto é que eu trabalho. Sim. Tanto é que eu sou um dos vereadores que ocupa a tribuna, eu sou um dos vereadores que mais ocupa a tribuna, eu sou um dos vereadores que primeiro chego na Câmara todos os dias. Nas sessões eu sou um dos primeiros a chegar. E outra, fiscalizo, ando em UPA, policlínica, ando em zona rural, enfim, eu cumpro o meu papel. Certo. Para a gente encerrar... Isso não quer dizer que outros colegas também não o façam. Certo. Para a gente encerrar a entrevista, nós já avançamos pra caramba no tempo e o povo vai estar bravo comigo porque acho que eu estou tratando o senhor mal aqui. Não, ao contrário, estou muito bem. O senhor faz parte do PP, Partido Progressista. Correto. O Partido Progressista está na base do prefeito Emanuel Pinheiro. Né? Inclusive, tem secretário da administração Emanuel Pinheiro, que é do PP. Aí não dá para entender. Vamos o PP está contextualizar. dividido, um P está com o Emanuel, outro P está contra o Emanuel. Como é que... Não, explica isso para mim aí, como é que funciona o isso? nome já diz, partido, né? É partido, está partido, literalmente. Vamos né? contextualizar. Sim. O PP, nas duas eleições do prefeito Emanuel Pinheiro, ajudou na eleição dele. Perfeito. Inclusive, eu, Demilson, o ajudei. Certo. Eu o ajudei. No entanto, a passado 8 para 9 meses da gestão, Sim. eu entendi que para mim não dava. Para mim não dava. Tanto é que me afastei e passei a agir com independência ali na Câmara. Certo. Passei a agir com independência ali na Câmara. Inclusive, eu disse para você, eu votei das 8, 9 pedidos de comissão processante, eu votei 9
de 9 eu votei 8 para que abrisse a comissão processante para que o prefeito se defendesse. O fato de você abrir uma comissão processante não significa condenação, é uma oportunidade para que ele se defenda. Certo. No entanto, ele sempre agiu dispensando essa defesa, tanto é que ele coloca a sua base para votar contra. E hoje, também, o deputado Paulo Araújo, que é do PP, inclusive o presidente do Diretório Regional, também faz oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro. Ele também é adverso do prefeito. E hoje o vereador Marcrean, que é do partido, ocupa uma secretaria. O secretário Luiz Cláudio, que era secretário de governo, veio para a Câmara Municipal. Agora, nós estamos iniciando uma nova... Tem o Vanderlúcio também, que está dentro da administração também. O Vanderlúcio, ele foi eleito para um mandato na Arsec. Sim. Na Arsec. Sim. Tá, agora o partido, até então ele estava sob comando do ex-deputado Nery Geller. Federal Nery Geller. E agora o partido está sob o comando do deputado Paulo Araújo. Isso quer dizer que vocês vão exigir que os vereadores do PP tomem uma posição, ou fica do lado do partido ou fica do lado do prefeito, é isso que você está dizendo? Eu creio o seguinte, que o partido vai mostrar o seu rumo. Certo. E os seus filiados vão escolher o que eles devem fazer. Perfeito. Eu acho que tudo isso tem que ser feito de uma forma madura, sim, de uma forma respeitosa. Eu entendo que o partido não pode ficar na base do prefeito. Bom, então isso quer dizer, permita-me, Marcrean, Luiz Cláudio e Vanderlúcio, pode arrumar as malas do PP, porque o PP não vai aceitar vocês apoiando Emanuel Pinheiro e continuando dentro do partido, que é oposição declarada, ainda mais com o deputado Paulo Araújo à frente do comando do partido no estado de Mato Grosso. Eu creio que tudo vai ser feito de uma forma bem madura. Eu creio que o Vanderlúcio fique conosco. Creio que o Vanderlúcio fique conosco. As conversas estão avançadas nesse sentido. Agora, todos terão total liberdade de escolher ninguém ficará no PP, os rumos. Ninguém ficará no PP de forma forçada. Com certeza. Política, para mim, ainda é uma arte de conversar, é uma arte de dialogar. E aqueles que não se sentirem confortáveis com a nova direção do partido, terão tranquilamente a liberdade de escolher o caminho. Perfeito. Como nós também escolhemos o nosso. Com certeza. Entrevistei nessa noite o vereador, amigo, querido, simpático, inteligente, bastante atuante na Câmara Municipal, Demilson Nogueira, do Partido Progressista. Muito obrigado pela sua presença. Não, olha, quem agradece sou eu pela oportunidade. Não vai faltar outra oportunidade, eu quero trazê-lo aqui. Tá ok. Agradeço a você e a todos uma boa noite.